Você já parou para pensar que este pode ser um dos últimos vídeos que você vai assistir na internet? Pois é, se algumas previsões se concretizarem, muitas coisas que consideramos como garantidas podem desaparecer em um piscar de olhos. De grandes cidades a vilarejos remotos, o mundo que conhecemos está em risco. E acredite, os sinais estão por toda parte. Mas calma! Não é preciso entrar em pânico. Imagine um futuro onde um único evento pode mudar tudo o que conhecemos. Um evento tão grande que em poucas semanas pode deixar um saldo de mais de 300 mil mortos. Estamos falando de ameaças que vêm de lugares distantes, misteriosos e até mesmo do espaço. A boa notícia é que, apesar de tudo parecer incerto, a ciência tem se dedicado a estudar essas ameaças. E os avanços mais recentes estão preocupando muita gente. E, em meio a toda essa inquietação, uma guerra tecnológica entre duas grandes potências está se intensificando e promete mexer com a nossa vida de formas que nem imaginamos. A China acaba de romper um monopólio que controlava bilhões de dólares em chips de alta tecnologia, e a mudança pode afetar diretamente as inovações tecnológicas que usamos todos os dias. E adivinhe, tudo isso pode impactar sua vida e seu bolso. Queer Saber Como. Fica com a gente até o final porque vamos te contar tudo. E se você não quer perder nada e continuar recebendo esse tipo de conteúdo, clique no botão inscrever-se abaixo. Vamos lá, não perca a chance de entender o que está por trás dessa transformação global. O mundo está vivendo uma verdadeira batalha silenciosa. De um lado temos os Estados Unidos, a superpotência tecnológica que dominou o mercado global de chips por décadas. Do outro, a China, um gigante que não está mais disposta a ficar à sombra do Ocidente. E o mais impressionante é que essa disputa pode mudar completamente a forma como você vive. Você sabia que os chips estão em quase tudo que usamos? Eles estão nos nossos celulares, carros, computadores e até nas nossas geladeiras. Ou seja, sem chips, nada funciona como deveria. E é exatamente aí que essa guerra entra. A China está quebrando um monopólio que durava anos, criando seus próprios chips avançados, e isso pode afetar diretamente os produtos que você compra no futuro. Mas o que isso tem a ver com você? Bem, com essa briga, as fábricas de chips estão tendo dificuldades para acompanhar a demanda. E isso resulta em dois grandes problemas: o atraso no lançamento de novos produtos e, pior do tudo, o aumento nos preços. Em outras palavras, os gadgets que você adora podem ficar mais caros, e os novos modelos podem demorar ainda mais para chegar ao mercado. Essa guerra não é apenas sobre quem vai dominar o mercado de chips, ela é sobre quem terá o controle do futuro da tecnologia. A falta de acordos globais pode significar menos inovação e mais barreiras comerciais, o que no final das contas prejudica todos nós. Agora pensa comigo. O que acontece quando as grandes potências entram em uma disputa dessas? Você já percebeu o que está em jogo? O impacto vai ser muito maior do que você imagina. Você pode estar se perguntando: isso tudo aí no outro lado do mundo vai realmente me afetar? A resposta é sim. E de um jeito que você talvez não tenha imaginado. A guerra tecnológica entre China e Estados Unidos está criando um impacto econômico global. E, como tudo está interconectado, você vai sentir os efeitos diretamente no seu bolso. Como? Vamos dar uma olhada? Com a escassez de chips, os preços dos produtos vão aumentar. Aqueles lançamentos tão aguardados como os novos smartphones ou carros elétricos podem demorar mais a chegar e, quando chegarem, terão um preço bem mais alto. Isso já está acontecendo com vários produtos de tecnologia e a tendência é que a situação piore se essa guerra continuar. Além disso, o custo de produção está subindo, principalmente para as empresas que dependem da China ou dos Estados Unidos. Isso está fazendo muitas empresas buscarem alternativas em outros países, como no Sudeste Asiático e América Latina. A boa notícia é que com isso surgem novas oportunidades de negócios. Mas a má notícia é que o consumidor final, você, vai pagar mais caro por produtos que antes eram acessíveis, e essa competição toda, longe de ser apenas uma guerra de preços, também vai diminuir a colaboração global. Isso significa que teremos menos inovação, mais barreiras comerciais e, no longo prazo, menos benefícios para quem consome. Quanto mais as potências brigam, mais complicado fica para o resto do mundo. Isso tudo vai afetar sua rotina de maneira que você nem imagina. O impacto vai ser imediato, então fique de olho, porque não só as grandes potências estão no centro dessa disputa, mas no final quem paga a conta somos todos nós. Agora imagine que de repente tudo para você tenta abrir o WhatsApp, mas nada acontece. Instagram, travado. O navegador, SEMC, e para piorar, o micro-ondas não liga, o ventilador parou de funcionar e até a geladeira parece que vai deixar tudo estragar. Parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que um apagão global pode acontecer. E precisamos estar preparados para lidar com isso. Se a internet e a eletricidade forem interrompidas de forma generalizada, o que você faria? Primeiro, vamos falar sobre o básico. Se você tem arquivos importantes, fotos, vídeos ou projetos essenciais,
é bom já ter tudo salvo em um HD externo. Nada de depender só da nuvem, porque sem a internet você pode perder tudo o que é mais valioso para você. Outra dica: que tal montar uma rede local? Pode parecer coisa de hacker, mas é mais simples do que você imagina. Com um roteador simples, você consegue manter comunicação entre os dispositivos da sua casa, transferir arquivos e até acessar um servidor interno. E sim, tem tutorial no YouTube que te ensina a fazer isso. Só não vale deixar para aprender depois do apagão, né? E o básico: sempre tenha um power bank carregado, cabo USB, lanterna e pilhas extras por perto. Se o pior acontecer, você vai precisar de energia extra para sobreviver sem internet. E quem sabe até voltar a viver como na era analógica por um tempo. Não é uma ideia tão absurda assim! E por último, salve suas playlists, episódios de streaming e, claro, os vídeos do Top 10 aqui no YouTube. Ninguém quer ficar sem conteúdo de qualidade durante um apagão, não é mesmo? Você sabia que o Sol pode ser uma ameaça invisível que afeta diretamente a nossa tecnologia? Isso mesmo, o Sol que nos aquece e dá vida também pode provocar tempestades solares que interferem em tudo o que usamos no dia a dia. E não é algo tão raro assim. Quando o Sol entra em períodos de alta atividade, ele pode soltar grandes explosões de energia menos, e quando isso acontece, a Terra sente o impacto. Essas explosões solares geram radiação e partículas que viajam até a nossa atmosfera e podem danificar satélites, sistemas de GPS e até a internet. E se você acha que isso é só um problema para as agências espaciais, pense de novo. Se a tempestade for muito forte, pode causar apagões em larga escala e até queimar os equipamentos de comunicação que usamos. Isso pode interromper tudo, desde os sinais de celular até as transmissões de TV e a navegação por satélite. Um exemplo disso ocorreu em 1989, quando uma super tempestade solar afetou o sistema elétrico da província de Quebec, no Canadá, causando um apagão que durou 9 horas e deixou milhões de pessoas sem energia. A falha foi tão grande que teve repercussões em vários outros países. Agora, o Sol está em um momento de atividade intensa, com mais manchas solares surgindo em sua superfície. Cientistas alertam que, se essa atividade continuar aumentando, poderemos estar mais vulneráveis aos efeitos dessas tempestades. Imagine um apagão global, com sistemas de comunicação e energia fora do ar por dia, seria um caos total. Por isso, é importante ficarmos atentos ao comportamento do Sol, é claro. Não podemos prever uma tempestade solar com exatidão, mas as chances de algo sério acontecer nos próximos anos estão aumentando. Imagina só, um asteroide se aproximando da Terra. É um cenário que soa como ficção científica, mas acredite, pode ser mais real do que pensamos. A NASA nos alerta que meteoroides, pedaços de asteroides ou cometas entram na nossa atmosfera com frequência. E, embora a maioria deles se desintegre antes de atingir o solo, ainda assim, existem aqueles que representam uma grande ameaça. Para ter uma ideia do que pode acontecer, é só olhar para o passado recente. No dia 30 de junho de 1908, um asteroide do tamanho de um prédio explodiu no céu de Tunguska, na Sibéria. A explosão foi tão intensa que derrubou árvores a quilômetros de distância. Mas felizmente a área era pouco povoada e as vítimas foram mínimas. No entanto, o que muitos não sabem é que os efeitos desse evento poderiam ter sido devastadores se tivesse ocorrido em uma área mais densamente povoada. Agora, o que aconteceria se um asteroide maior de fato colidisse com a Terra? Bem, isso poderia ter um impacto muito mais catastrófico. Os cientistas dizem que um asteroide do tamanho de um campo de futebol pode causar danos irreversíveis, como foi o caso de eventos históricos que mudaram a face do planeta. Claro, a boa notícia é que o risco de um impacto catastrófico com um asteroide grande é baixo. A cada 2.000 anos, um asteroide desse porte atinge a Terra, mas a possibilidade de um grande impacto continua sendo uma preocupação para os cientistas. Se o impacto ocorrer em uma área habitada, os danos podem ser imensos, incluindo terremotos, tsunamis e destruição em larga escala. Agora, vamos focar em uma área que já é conhecida por sua atividade sísmica intensa: o Japão. Este país está localizado em uma zona de alta atividade tectônica, onde várias placas se encontram e se movimentam constantemente. Por isso, terremotos são uma realidade quase diária por lá. Mas o que muitos não sabem é que o Japão pode estar se preparando para o pior terremoto de sua história. Existem áreas no Japão, como a fossa de Nankai, onde cientistas preveem um tremor de magnitude 8 ou mais nos próximos 30 anos. Isso representa uma probabilidade altíssima de que um mega terremoto aconteça, com consequências que poderiam ser devastadoras. O mais impressionante é que, embora o Japão já tenha uma infraestrutura incrível para resistir a terremotos, o risco de um evento catastrófico ainda é enorme. O maior medo dos especialistas é que, se esse terremoto ocorrer,
ele pode resultar em um número altíssimo de mortes, menos algo em torno de 323 mil. De acordo com as previsões mais recentes, isso se soma a danos materiais gigantescos, com mais de 2 milhões de prédios danificados ou destruídos, o que geraria perdas econômicas de até 8 trilhões de ienes. Para se ter uma ideia, esse valor é mais que o dobro do orçamento anual do Japão. O impacto de um terremoto desse porte também afetaria toda a cadeia de suprimentos global, já que o Japão é um dos maiores produtores de tecnologia e automóveis do mundo. Isso significa que as consequências do desastre não se limitariam ao país, mas atingiriam também outros mercados ao redor do mundo. Apesar disso, o Japão não é um país que fica parado diante do perigo. O governo e a população já estão tomando medidas para se preparar para um possível mega terremoto, investindo em infraestrutura mais resistente e em estratégias de evacuação. No entanto, o cenário é realmente assustador e traz à tona a vulnerabilidade até mesmo dos países mais preparados. Após tudo o que discutimos até aqui, fica claro que o futuro pode ser imprevisível, mas a história nos ensina algo fundamental. A preparação é nossa maior defesa contra desastres. Olhando para os eventos catastróficos do passado, como os grandes terremotos e desastres naturais, podemos aprender lições valiosas sobre como minimizar os danos e enfrentar o caos. O Japão, por exemplo, após o grande terremoto de 1923, tomou medidas drásticas para se preparar para futuras tragédias. A reconstrução não foi apenas física, mas também estratégica. O país redesenhou suas cidades, com foco em resistir a terremotos. Isso incluiu o fortalecimento da infraestrutura, a criação de parques e espaços abertos como pontos de refúgio e a implementação de códigos de construção mais rigorosos. Essa visão e esforço ajudaram o Japão a se tornar um exemplo global de resiliência. Aqui está o grande ponto. O que podemos aprender com tudo isso? Não basta só reconstruir após um desastre, é preciso agir agora. Se você mora em áreas de risco, como o Japão, ou mesmo regiões sujeitas a tempestades solares ou impactos de asteroides, é essencial estar preparado. Isso significa ter um plano de emergência, garantir que sua casa tem estrutura para suportar desastres e, principalmente, aprender a importância de cuidar do que é essencial, como informações e documentos importantes. E claro, a maior lição que podemos tirar do passado é a importância da união e da cooperação. Em momentos de crise, é vital que a comunidade esteja preparada para se ajudar. Ninguém pode enfrentar um apocalipse sozinho. E é exatamente por isso que devemos fortalecer nossa capacidade de nos adaptarmos, de estarmos sempre prontos, tanto individualmente quanto coletivamente. A história é um lembrete poderoso de que, embora o futuro seja incerto, nossas ações no presente podem minimizar os danos e até salvar vidas. Então vamos aprender com o passado, nos preparar para o que está por vir e estar prontos para qualquer desafio que apareça. Se você está interessado em continuar acompanhando temas como este e se preparar para o futuro, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber mais conteúdos como este, sempre com informações relevantes para ajudar você a entender o mundo em que vivemos.